Gente, então, boa noite. Como a gente conversou, né, na aula passada, assim, eu vi que vocês já têm, né, de psicometria, vocês já conversaram muito questão sobre validação de testes. A gente passou aquelas, né, as duas aulas falando sobre avaliação psicológica, acho que não tem, né, e a diferença da testagem. Eu não vou ficar me estendendo muito sobre isso, vocês já têm todo o material de apoio, tá? E eu acho que, como eu falei para vocês, vamos partir para a prática, vamos partir, né, para a gente poder otimizar esse nosso tempo aqui, e principalmente um assunto, né, que eu acho que interessa a todos vocês, para a gente tornar isso um pouco mais dinâmico, tá? Bom, então, seguindo, né, o nosso cronograma aqui, a primeira etapa que a gente vai trabalhar, que é sobre inteligência. Vocês vão reparar que, eu não sei se vocês tiveram, né, curiosidade ou tempo até, né, de visualizar todos os slides, porque eu vou dar sequência a esses slides aqui para fazer a avaliação da inteligência até nos idosos, tá? Então, eu parei ainda na primeira infância aí, para vocês, para não me estender muito hoje, porque acho que nem vai dar tempo de falar tudo, mas eu vou dar continuidade nesse mesmo bloco aqui de slides, que vai ser, então, toda a parte dessa primeira etapa, né, antes das avaliações aí, que acho que começam dia 9, né, se eu não me engano. Então, a gente vai falar sobre a avaliação da inteligência em pré-escolares, em escolares, adolescentes, adultos e idosos, ok? Bom, e aí pensando nisso, né, como que se avalia então a inteligência e que inteligência é essa que vai ser avaliada? Né? Porque antes de começar a dar teste para vocês, vocês precisam entender o que vai ser avaliado em cada um desses testes, tá bom? Então, aqui só como introdução, né, a avaliação da inteligência sempre foi, né, tema de estudo da psicologia, com a evolução, então, científica, né, da psicologia nas áreas de avaliação psicológica, psicologia do desenvolvimento, psicologia cognitiva, neuropsicologia, né? Então, foi construído um conjunto de conhecimentos que subsidiam a avaliação da inteligência. Tá? Então, hoje já não se fala mais só da inteligência como o QI, né? O coeficiente da inteligência. Gente, olha o microfone, por favor. Microfone. Então, a gente tem que pensar, né, em que inteligência é, assim, o que ela vai englobar, em o que é da área de interesse do psicólogo hoje, dentro dessas avaliações, desses testes. Lembrando, gente, que quando a gente trabalha com a testagem psicológica, né, com os testes ou com uma avaliação psicológica, a gente não usa só um único instrumento, né? Então, a ideia é você escolher vários instrumentos que possam abranger, né, essa avaliação da melhor forma possível. Né? Então, que ela nos dê informações e dados o mais fidedignos possíveis para que a gente possa ter uma avaliação mais realista, tá? Bom, então os estudos relacionados à inteligência, eles passam a focar também nas funções cognitivas, como a atenção, a percepção, a memória, a imaginação, a organização do conhecimento, a linguagem, o pensamento, resolução de problemas, que é um dos itens mais importantes da avaliação da inteligência, criatividade, raciocínio e tomada de decisão. Então, atualmente o conceito de inteligência ele está relacionado à habilidade de utilizar os conhecimentos para resolver problemas. A gente escuta muito isso quando vai fazer, né, qualquer tipo de avaliação, né, psicológica no geral, que é trabalhar mesmo com o repertório daquele indivíduo, que repertório ele tem para resolver problemas. Quando eu estava fazendo esses slides aqui, gente, eu me deparei com uma frase que é muito minha, assim, que eu gosto muito de repetir para os meus pacientes quando eu explico, né, qual que é o processo da TCC, enfim, que é realmente, assim, a gente ampliar o repertório das pessoas para que elas sejam capazes de serem seus próprios terapeutas, né? E aí, eu penso assim, isso é inteligência, né? É a forma que a gente pode usar, então, identificar, né, e utilizar o nosso repertório, tá? Então, muitas vezes, a gente tem aí algum déficit nesse repertório por alguma condição específica ou alguma questão de saúde, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Ou porque eu tive um acidente,
ou porque eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha lidado antes, tá? E aí, a partir do repertório que eu já tenho, que aí sim a gente pode avaliar enquanto inteligência, tá? Eu vou conseguir resolver esses mesmos problemas, ok? Então, o que se avalia é exatamente essa condição, né, que a gente tem de essa flexibilidade de buscar em nós mesmos o repertório, algo do nosso repertório para resolução de problemas. E aí aquilo que está mais presente em nós, né? Aquilo que realmente está muito mais, que facilita a nossa vida de alguma maneira, tá? Bom, então o Sternberg e colaboradores, em 2000, eles destacaram principalmente a inteligência prática, né, que é relacionada ao conhecimento e às habilidades necessárias no cotidiano, de brincadeiras, estudo e trabalho. Vocês aí que têm crianças, né, ou que têm contato com crianças, a gente sempre fala muito dessa questão da avaliação de inteligência na infância, e eu acho bem importante, assim, que a gente compreenda que, a princípio, sim, né, todos os estudos relacionados à avaliação da inteligência, eles estavam muito focados na criança, né, naquilo que ela pode desenvolver ou que ela tem condições de desenvolver. Mas é importante que a gente sempre pense, né, quando eu dava aula de neuropsicologia, eu sempre falava isso, quando a gente trabalha com reabilitação, a gente está trabalhando com esse mesmo repertório que eu acabei de falar para vocês, tá? E aí a gente pode usar esses mesmos instrumentos aqui, habilidades necessárias no cotidiano de brincadeiras, estudos e trabalhos. Então a gente pode desenvolver novas habilidades, tá? Pode resgatar essas habilidades, pode ser que elas estejam ali, né? Como eu disse, que tenha acontecido alguma coisa e que nos deixou deficitários em alguma área, né? Mas que a gente pode sim buscar isso ou até descobrir que você é bom em alguma coisa ali, numa avaliação dessas, tá? Não nos surpreende encontrar nos testes algumas respostas que as pessoas se espantam, falam assim, nossa, nem sabia que eu era capaz disso, tá? Então, eu acho que isso é bem importante para a gente pensar também. Então, além disso, as circunstâncias da vida, tais como doenças e acidentes, podem resultar em disfunções cognitivas, ou seja, no funcionamento atípico ou disfuncional de uma ou mais funções, como memória e linguagem, por exemplo. Lembrando também mais uma questão, gente, que é super importante, que essa questão neurológica, né, e que eu disse para vocês que eu acredito que o professor de neuropsicologia já deve ter falado isso para vocês, que o nosso cérebro ele é como um músculo, tá? Então, de novo, quando você trabalha com reabilitação, né, a reabilitação, ela trabalha também, muitas vezes, com aquela área do seu cérebro, ela não está funcionando, né, como deveria, então que seria essa de forma disfuncional ou atípico, você consegue utilizar outra área do seu cérebro para executar aquela mesma tarefa, tá? Então, quando a gente vai avaliar, né, ou testar essa inteligência, a gente consegue perceber isso também, que existem áreas que podem ser flexibilizadas, né? Então, de repente, meu córtex pré-frontal, eu tive algum problema, tive um acidente, sei lá, tá, será que tem alguma outra área do meu cérebro que pode ser reativada para que eu possa executar essas funções? Sim, pode. Houve uma colocação da Liliane sobre plasticidade neural, exatamente, né? Então, o nome é esse. Obrigada, Poliana, porque eu tinha esquecido. Então, essa plasticidade neural é o que realmente trabalha, né, a nosso favor, né, ou pode trabalhar a nosso favor, principalmente com essa questão, entendeu? De formular alguma disfunção, né? Seja por qualquer que seja a questão ali que envolva. Isso é super importante, tá? Essa plasticidade. Até 10, Poliana, você mereceu, viu? Então, é muito importante, é muito bacana a gente perceber, né, como o nosso cérebro é inteligente, né? Acho que esse até é uma palavra
não sei se bem colocada, mas a plasticidade neural, ela tá muito presente, gente, sabe? Sabe aquela coisa assim, né? Tava conversando com a Cláudia sobre bicicleta, tá? E aí, assim, um dia eu tava andando com a minha irmã, ela falou assim, nossa, acho que eu não sei mais andar de bicicleta. Talvez você não utilize a mesma área do cérebro para andar de bicicleta, mas você pode utilizar outra, tá? Né? Estou falando de uma condição X aí, onde houve alguma questão aí que possa ter atrapalhado alguma função cognitiva, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar das funções executivas. O que são essas funções executivas? Então, esse conjunto de funções, ele engloba processos necessários para a execução de uma ação, tá? Função executiva, execução de uma ação. Prestem atenção nisso. São também chamados de executivo central, tais como atenção, memória, linguagem, raciocínio e tomadas de decisão. Tá? Para a neuropsicologia, as funções executivas são atribuídas essencialmente ao desenvolvimento e ao funcionamento do lobo frontal, que eu, sem querer, acabei falando aqui, né, do lobo frontal, que vocês sabem bem, né, essa parte aqui do cérebro. E aí, né? Por exemplo, eu me lembro que um dia eu estava no meu consultório, bateram lá na porta, era um estudante de psicologia fazendo uma pesquisa, e ele teve um afundamento aqui, assim, né? Então, realmente ele perdeu parte da massa encefálica, tá? Ele andava, falava com dificuldade, mas ele falava, e estava na faculdade, entendeu? Eu não sei em que termos, eu não sei, né, como que ele estava trabalhando ali, mas ele, de alguma maneira, ele utilizou essa plasticidade neural, tá? Porque ele perdeu boa parte ali do cérebro, para continuar executando, né? Então, para continuar nessa questão aqui das funções executivas mesmo, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a falar de alguns instrumentos, né? A gente sempre fala, né, quando fala de testagem de inteligência, a gente fala em dois testes que são muito famosos, que é o VISC e o VAIS, né? O VISC para criança e o VAIS para adultos. Só que o que é uma escala, então, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, eu me lembro que eu já falei para vocês da psicometria. As escalas, gente, assim, são vários instrumentos, né, ou vários testes que vão trabalhar para uma função, tá? Para nos dar um resultado. Então, você não trabalha, por exemplo, o VISC, ele não é só um papel com uma série de perguntas. Ele tem etapas, tá? E a gente vai falar dessas escalas e vai falar de todos os instrumentos, né, ou pelo menos os mais importantes, que são utilizados, então, para a gente trabalhar com essa avaliação da inteligência. Tá? Bom, o que é então essa escala Wechsler? Então, entre os instrumentos disponíveis para avaliação da inteligência, provavelmente os mais conhecidos e amplamente utilizados no Brasil sejam as escalas Wechsler, consideradas padrão ouro da avaliação de inteligência. Ou seja, né, elas têm, né, não sei se vocês vão lembrar também, os testes psicológicos, né, os instrumentos utilizados, eles têm avaliações dentro deles mesmos, né? Então tem aí o padrão ouro, que é o top, e a partir dele tem os outros que já não são tão importantes ou tão eficazes. Bom, então, embora sejam conhecidas originalmente como instrumentos de avaliação da inteligência, os diferentes subtestes que compõem escalas permitem uma compreensão ampla do funcionamento cognitivo, englobando habilidades relacionadas à percepção, à atenção, concentração e distração, à memória, ao pensamento, à linguagem, ao raciocínio, ao planejamento e à tomada de decisão, tá? Então, dentro de uma escala, existem vários subtestes, e aí juntos eles conseguem, então, ampliar, né, essa avaliação que a gente vai fazer utilizando esses instrumentos, captando, né, habilidades diferentes, tá? Então, ao invés de eu prestar atenção só em uma função, né, executiva ali, de atenção, concentração, ponto, só vou trabalhar com isso. Não.
como você tem outros instrumentos, que são esses subtestes, você consegue trabalhar, então, com outras, com um funcionamento mais amplo, né? Com o seu funcionamento cognitivo mais amplo, com outras áreas que são trabalhadas também, que estão dentro das funções executivas. Bom, aqui tem uma fotinho do VISC, tá? Ele vem nessa caixinha. Hoje eu fui olhar para ver mais ou menos quanto que estava, né? O valor dos testes. O VISC está mais ou menos R$ 528, tá? Uma caixa dessa aqui. Então, o que tem nessa caixa aqui? Eu acabei nem falando aqui, mas ela vem. Ela tem um caderno, né? Um manual. Ela tem todos os testes aqui. Esses cubos aqui fazem parte do teste, eu vou ensinar vocês a utilizarem também. Então, vocês estão vendo que são 3, tipo, apostilas, assim, cada uma com um material diferente. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui para vocês. Ó. Melhorou aí para vocês, gente? Sim? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Antônio. Sim. Então, olha lá, gente. Oi, Eliane. Então, aqui, olha, tem um manual, né? Aí tem o crivo também. O crivo dele, se eu não me engano, ele tá aqui, né? O crivo é o que a gente vai, é onde a gente vai pontuar, né? Esse teste. Esses aqui são testes, né? Então, vocês veem que são diferentes, tem algumas figuras, tem outras partes de pergunta e resposta, tem vários tipos de atividade, tá? Vocês veem que tem mais 2 blocos aqui de instrumentos e esses cubinhos aqui. Todo esse material pertence ao VISC e é utilizado nessa testagem, tá? Que eu vou ensinar vocês. Bom, então o VISC, uma das críticas relacionadas a esse instrumento é o tempo necessário para a aplicação dos diferentes subtestes. De fato, gente, se você pegar uma criança para aplicar todos esses testes aqui, né, esses subtestes, ele é bastante demorado. Então, você tem um tempo que você marca para cada prancha, né, para cada atividade que a criança vai fazer. E aí vem uma outra questão que é assim, às vezes ela chega ansiosa, né, às vezes ela chega preocupada, às vezes ela tem uma noção do que ela está fazendo ali, né, ou então aplica-se um VISC para uma avaliação para entrar numa escola, né? Para ver o nível, né, de inteligência dessa criança, para ver em que série que ela vai estar, se ela vai se adequar à escola, enfim. Então, pode ser utilizado? Pode. Mas aí o que vai acontecer? Demora demais, então ela é muito cansativo também, tá? E pra gente, vamos pensar, né? Vamos pensar que vocês tivessem aí as 4 horas de aula. Como é que vocês chegariam no final dessa aula? Vocês acham realmente que seria produtivo? Né? É engraçado porque sábado eu estava dando aula na pós, e a aula da pós começa às 8 e termina às 17 horas. A gente tem 1h30 de intervalo, né? E teoricamente a gente teria mais 2 intervalos de 15 minutos, só que você não tem nem o que fazer, entendeu? Por exemplo, eu fui para o meu consultório, então eu nem consegui, eu fiz direto, né? No final, a gente já estava meio que no automático, né? Porque assim, tanto eu quanto as meninas, né? E isso porque eu já as conheço, tá? Eu já dei aula para elas, é um outro módulo. Então, assim, é exaustivo, tá? Eu saí de lá, eu acho que assim, eu não estava nem me entendendo mais, sabe? Eu já estava repetindo as coisas na minha cabeça, assim. Ainda estava falando de dependência química. Pensa, gente, minha cabeça estava desse tamanho, assim, né? Então, tanto para uma criança pensar, né, que não é uma brincadeira, né? Ela sabe, o papel é diferente, a forma como a gente apresenta o teste, né, para a criança é diferente. E criança não é nada boba, a gente sabe disso. Né? Então, existe uma série aí de críticas ao VIS, que também, apesar dele ser um dos mais utilizados. Então, no caso da escala Wechsler, da inteligência para crianças, né? Então, que é o VISC, o Wechsler, Intelligence Scale of Children, desenvolvida para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, chegam a ser necessários 2 ou 3 encontros de cerca de 50 minutos cada para a conclusão da testagem.
Pode durar mais, pode durar menos, mas a média é essa, tá? Então aí tem uma outra questão também. Não é barato, tá? Não é barato para você comprar o teste e não é barato para você aplicar o teste por conta desse tempo que você vai ter que ter com a criança, tá? De acordo com Figueiredo e Nascimento, então, o tempo médio de aplicação gira em torno de 90 minutos. Esse aspecto pode gerar cansaço nos avaliados e influenciar seu desempenho, distorcendo os resultados. Então, isso acontece muito, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Você testar ou ser testado 90 minutos direto, né, testando funções diferentes do seu cérebro, acaba pesando demais mesmo, tá? Assim, é muito cansativo. 750, né? 5 encontros em 2018, a Poliana tá falando aqui. Renata, já enviei o material, sim. Mandei hoje à tarde, tá? Pensa, gente, 750. Eu não sei o que eu achei no. Não foi na casa do psicólogo, Poliana, que eu vi hoje. Estava 500 e alguma coisa. Mas eu não vi se ele era completo, tá? Eu só dei uma olhada rapidinho, que era para falar para vocês que estava. Então, 528. A pessoa que aplicou cobrou barato, se você for pensar, né? Que só com a caixa, né, com o material dela, ela já gastou quase R$ 600. Então, vamos pensar aí, né? Putz, convênio, né? Porque senão, eu não sei. Eu acho que hoje uma avaliação está girando em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000, tá? Que pode se utilizar ou não a escala Wechsler, tá? Que são esses instrumentos aí do VISC. O VISC é a abreviatura da escala Wechsler, ok? O que é o VASI, né? O VASI. Então, a adaptação, a validação e a normatização para o Brasil da escala Wechsler abreviada de inteligência, o WASI, desenvolvida por Trentino, Yates e Heck, a partir do trabalho do Wechsler, representa um avanço para a avaliação da inteligência na área clínica e de pesquisa. Então, aqui, gente, nessa escala, ele tem 4 subtestes, que é o vocabulário, semelhanças, cubos e raciocínio matricial. Ele atende à demanda de uma medida de inteligência breve e confiável e útil em ambientes clínicos, psicoeducacionais e de pesquisa. Então, ele tem uma utilidade em várias áreas, tá? Então, a gente não fala só dentro de um ambiente de clínico, né? Mas psicoeducacional, às vezes testar mesmo, se está fazendo alguma pesquisa, você pode utilizar essa escala, né? Porque ele é uma abreviatura da escala completa. Muitos testes hoje em dia, gente, ou muitos desses instrumentos, a gente consegue encontrar instrumentos abreviados, tá? Que seria o quê? Às vezes eles dão as mesmas respostas, tá? Você pode chegar às mesmas respostas que você está precisando dentro desse processo de avaliação, utilizando um material um pouquinho mais enxuto. Então, ele não é tão extenso, então você não vai gastar tanto tempo, né? Financeiramente, para você ficar mais viável, e eu estou falando para vocês como profissionais, porque é muito difícil, a gente nunca compra um teste só, né? Você vai usar vários instrumentos. Então, não adianta você só ter a escala Wechsler. Você vai estar avaliando essa criança, você vai usar outros instrumentos que custam tão caro quanto esse, tá? Então, às vezes, os abreviados, se você souber utilizar, se você compreender qual que é a finalidade dele, né? Qual que é a necessidade daquela avaliação, né? Qual que é a demanda daquela avaliação, o que você quer saber, o que você está buscando ali, né? Lembrando que eu falei para vocês até a aula passada sobre a avaliação, que a gente precisa de dados amplos, né, para se fazer uma boa avaliação. Então, a gente não pega só, fala assim, essa criança que eu estou testando o QI dela, né, o quociente de inteligência, baseado em quê? Então, a gente precisa saber, ter informações da vida social, né, familiar, ver o quanto que essa criança foi estimulada, que tipo de estímulos que ela teve,
né? Que às vezes não se enganem. Tem crianças que apresentam habilidades muito boas para determinada situação, e aí você vai colocar ela numa outra situação de testagem ali, e é péssimo, entendeu? Você não alcança nenhum décimo daquilo que você estava esperando ou imaginando por conta daquela primeira informação que você teve, tá? Gente, eu estou muito rápida ou tá dando para acompanhar aí? Tá ok? A gente tem mais 6 minutos aqui. 10 minutinhos a gente retoma, tá bom? Bom, então VASE representa uma economia de tempo e custos no contexto de pesquisa. Por exemplo, para estimar o nível intelectual de determinado grupo ou da clínica, por exemplo, para aferir o status intelectual de um paciente, quando a avaliação da inteligência secundária aos objetivos do estudo ou motivo do encaminhamento. E outros instrumentos avaliativos serão utilizados. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, tá? É uma economia de tempo, de custo, e lembrando que a gente vai utilizar outros instrumentos. Tá? Então, eu acho bem vantajoso em determinadas situações. Por exemplo, vocês querem utilizar as escalas na faculdade. Vocês não têm 3 encontros para ficar fazendo avaliação, tá? É muito difícil você ter esse tempo todo, por uma série de questões muito práticas. Então, às vezes, é interessante a gente pegar esses abreviados, né, essa testagem abreviada, e usar instrumentos variáveis que vocês tenham propriedade para utilizar, né? E aí vocês vão chegar no mesmo objetivo aí com uma sessão, com 2 no máximo, tá? E já começam a trabalhar, porque normalmente na faculdade a gente trabalha quase que com psicoterapia breve, né? São intervenções um pouco mais curtas, a gente não tem tanto tempo mesmo, você não vai ficar 1 ano com uma criança, ok? E normalmente quem faz esse tipo de avaliação não fica mesmo, tá, gente? É só a avaliação e ponto. Ela já passa para o outro profissional para trabalhar com a criança, tá? Ou para desenvolver aquelas habilidades. Ah, mas todo mundo faz isso? Não. Claro que tem gente que faz o acompanhamento também, tá? Mas a gente encontra muita gente que só trabalha com testagem, tá? Com a avaliação. Se vocês quiserem saber, ganha-se dinheiro, mas tem que ser muito bom também, né? Vocês têm que ter todos os instrumentos, o investimento é proporcional àquilo que você ganha também, tanto com relação a cursos, né? Para você, cursos até para cada um dos testes, que hoje tem o próprio CRP, na Casa do Psicólogo, eles oferecem sempre cursos para se trabalhar, né, com cada um dos testes, enfim. Quanto para ter todo esse material, né, essa disponibilidade, porque você fica quase que por conta de testagem mesmo, de avaliação, e aí você pode cobrar um valor que seja equivalente a tudo isso, né, a todo esse trabalho e todo esse material aí que você vai ter que adquirir também. Uma outra vantagem, então, da VASE é a abrangência da idade em que pode ser aplicado. Então, dos 6 anos aos 89 anos de idade, que é uma ampla faixa do ciclo vital. Quer dizer, né? Passar de 89 anos para você avaliar, daí você está avaliando o quê, né? Qual que é a sua intenção em avaliar uma inteligência de uma pessoa de 90 anos? Né? Normalmente a gente vai pegar ali o que ela tem de mais importante, né, para se trabalhar, por exemplo, num processo de reabilitação, enfim, né? Mas ela tem que estar lúcida, né? Ela tem que estar bem, assim, para poder, né? Qual que é o interesse disso, né? Então é muito raro a gente trabalhar com essa faixa etária, mas sim acontece também, tá? Faltam 2 minutinhos aqui. Vocês querem fazer uma pergunta, alguma coisa assim, antes de eu passar para frente? Denise. Oi. O 4º período está sem esse material. Eu entrei no WebGIS e não vi. Ele tá, eu mandei para vocês no WhatsApp. As meninas aqui do grupo não estão achando, não. Chegou não, Denise. Eu dei uma olhada. Eles não mandaram para vocês. Espera aí que eu vou mandar. Calma aí, gente. Agradeço. Só um minuto.
Eu mandei hoje à tarde, acho que o Breno... O Breno tá aí? Não, né? Nem o Breno, nem a Rúbia. Deixa eu falar uma coisa A com Rúbia tá você. dodói. Eu vi. Chegou aí, gente? Mandei já. Chegou agora. Já Acabou de enviei. chegar. Obrigada, viu? Imagina. Diga, quem mais? E eles vão fazer uma reunião, terça-feira eles dão a resposta. Sobre, Antônio? independente, não é com a questão de pagar, não. É a questão de ser presencial. Não, gente, Adianta você ir lá pra poder. calma. Não tem definição se vai ser, se Assim, não vai não ser. tem definição. E aí vai mais setembro. Gente. Aí não tem definição. Entendeu? Vai ter uma decisão, cara. Mas quem tem que tomar a decisão é ele, sou eu não. Eu tenho que catar ou não a decisão deles. Ô, Denise, Oi. chegou aqui então o material, não tinha chegado ainda não. Viu? Obrigada. Tá certinho. Gente, vai cair aqui, mas aí depois Vai voltar 10 para 8? vai voltar 10 para 8. Oh, meu Deus. Espera aí, deixa só para não perder a gravação aqui, gente. Só um momentinho, por favor.